Olá, caros amigos. É sempre uma alegria estarmos juntos para refletir sobre os ensinamentos de Jesus e os ensinamentos dessa doutrina que abraçamos e que tanto nos auxilia em nosso dia a dia. Hoje a nossa conversa vai ser sobre o capítulo 26 do livro Religião dos Espíritos, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, e que trata, o tema, o título do capítulo é Na Terra e no Além. E é muito interessante porque esse texto comenta um tema bem relacionado ao nosso dia a dia, que está na questão 807 do Livro dos Espíritos. Aliás, todo o Religião dos Espíritos comenta questões do Livro dos Espíritos. E o olhar de Emmanuel sobre esses temas é muito peculiar e muito relacionado ao nosso dia a dia. Então, pedindo sempre a proteção de Jesus, o amparo dos bons amigos espirituais, dos dirigentes espirituais desta casa e de todos aqueles que nos assessoram espiritualmente, vamos aproveitar esses momentos para usufruirmos também das energias do plano espiritual superior, que nos envolvem, nos fortalecem e nos assistem permanentemente. Então, vamos lá. Do que trata essa questão, Eu já fiz uma introdução aí, já dei spoiler, agora vamos ao tema mesmo. Kardec pergunta para a equipe do Espírito Verdade o que pensar das pessoas que abusam da sua superioridade para oprimir o outro, ou seja, nós estamos falando de um tipo de escravidão, a gente escraviza o outro à nossa vontade, através da humilhação do outro, de nos sentirmos superiores a ele. E a resposta dos espíritos é que são uns infelizes, porque essas pessoas serão oprimidas por sua vez e renascerão numa existência futura, numa situação em que sofrerão o que fizeram os outros sofrer. E aí está uma informação preciosíssima para nós, que vale para tudo, não só para este tema da opressão. Por quê? Porque a lei divina trabalha com a causalidade, ou seja, a lei de causa e efeito. Tem pessoas que preferem chamar a lei de ação e reação, mas tem uma diferença, claro, além de diferenças técnicas, a ação e a reação é uma lei da física, e aí que está a diferença técnica, e ela diz o quê? Que a toda ação corresponde uma reação contrária na mesma intensidade. Quando nós falamos de causa e efeito, a lei muda um pouco. Por quê? A toda causa corresponde um efeito, mas não exatamente proporcional. O que isso significa? Que as nossas faltas podem ser atenuadas, de um modo geral elas são, pela justiça divina, pela lei divina que leva em consideração a intenção do bem que fazemos e o bem que fazemos. Então, o ter a intenção de fazer o bem já é
um pouquinho de bem, se podemos falar assim. Por quê? Porque eu estou pensando em fazer o bem. Então, neste momento em que eu penso em fazer o bem, eu não estou fazendo o mal. Agora, se eu só pensar também e não fizer nunca o bem, uma hora isso vai entrar na minha conta. Mas enquanto eu conseguir fazer o bem para alguém, e não precisa ser um bem expressivo, né? Quando a gente fala de fazer o bem, é importante lembrar que, de um modo geral, nós estamos falando de caridade moral, não caridade material. Claro que a caridade material também é importante, tira pessoas da miséria, né, alimenta o corpo, dá condições de sobrevivência e até de vida quando nós formamos, ajudamos essas pessoas com emprego, com tudo isso. Agora, a caridade moral, ela é um pouco mais complexa, porque ela exige que nós doemos de nós o que é essencial para nós, que tem a ver com o nosso tempo, né? Ou seja, e com a nossa paciência, a nossa tolerância, porque a caridade material é fácil, você tira e dá, né? Você pode dar o que sobra, que usualmente é assim que nós fazemos, ou nós podemos dar o essencial, como a história do óbolo da viúva que Jesus tão bem conta. Claro que, independentemente de se é material ou moral, isso vai entrar na nossa conta, se for feito realmente de boa vontade. E também, mesmo que não seja, a gratidão daquele que recebe também entra na nossa conta. Para quem assistiu, por exemplo, ou para quem conhece a história do livro Nosso Lar, da história de André Luiz, do livro Nosso Lar, e no filme, né, apesar do filme não ser a história do livro, mas baseado em várias obras do André Luiz, nós vemos isso muito claramente. Por quê? Porque André Luiz, quando encarnado como médico, ele tinha uma secretária, uma assistente, que vivia pedindo para ele dar consulta por caridade. E tinha uma senhora que levava o pai, que ele achava a mulher uma chata e não gostava da mulher, atendia por mera obrigação. E quando ele está numa condição complicada, complexa no plano espiritual, que ele é socorrido e levado para o Nosso Lar, ele acaba descobrindo que, além da mãe, né, a única pessoa que fazia preces por ele era essa mulher. E ela vai agradecer a ele todo o bem que ele fez ao pai dela. E ele fica altamente sem graça, porque ele, na verdade, não fazia com boa vontade. Ele fazia por obrigação. Então, por isso, eu sempre digo, é melhor fazer o bem por obrigação do que não fazer. Porque a hora que eu faço para o outro, ele não está preocupado se eu estou fazendo por obrigação ou não. Às vezes ele nem percebe que eu estou fazendo. Não que eu não faço bem por obrigação, é claro que ainda faço. Né? Muitas vezes eu não faço espontaneamente, eu faço porque sei que eu tenho obrigação de cumprir o meu discurso. Como eu estou aqui conversando com vocês, eu sou obrigada a pensar quando eu vou decidir se eu faço bem ou não, né? E muitas vezes é claro que nós fazemos porque nós sabemos que devemos fazer. Isso não é obrigatoriamente espontâneo. Mas a pessoa que recebe não sabe disso. Então, ela vai ser grata, e essa gratidão dela vai render para nós abatimento. Vocês vão falar assim, nossa, mas ela fugiu do tema. Não, estou voltando para ele. Eu estou falando da lei de causalidade, ou seja, aquele
que humilha e oprime o outro vai ter condições em que ele vai sentir na pele o que é fazer isso, o que é sentir isso. E aí, por isso que eu falei, né, que a lei de ação e reação é diferente da lei de causa e efeito. Porque na lei de causa e efeito vai entrar essas atenuantes. E, inclusive, tem outras atenuantes, como o desconhecimento do bem, o desconhecimento da lei divina, que no meu caso, por exemplo, que estou aqui dialogando com vocês, mesmo vocês não estando dialogando comigo, eu estou dialogando com vocês, né? Eu tenho que estar muito mais atenta nesses momentos. Por quê? Porque eu falo sobre isso. Então, eu não posso alegar ignorância. Isto para mim não vai servir de atenuante, mas serve para quem não conhece, para quem ainda não tem a consciência desperta. Então, quando nós pensamos naquilo que nós fazemos e antes de fazer, nós perguntamos se estaremos sendo bons, justos, cumprindo, justos dentro do conceito da lei divina, né? Importantíssimo isso. Não justos segundo a justiça humana, porque há leis humanas extremamente contrárias à lei divina, como a pena de morte e tantas outras. Mas a hora que nós vamos fazer alguma coisa, como dar uma carteirada, né? Porque dar uma carteirada é oprimir o outro. Eu me coloco numa condição de privilegiado e digo para o outro que ele tem que saber com quem ele está falando. E ele está falando comigo, que daí ele já vai saber que eu estou achando que eu sou melhor do que ele. Por isso que eu falei no início que o Emmanuel traz essa realidade, esses comentários, para o nosso contexto cotidiano. E é esse cotidiano que é, muitas vezes, o nosso ponto fraco. Porque nós achamos que tudo tem que ser muito grandioso, que a evolução se processa por fatos grandiosos, não por coisas pequenininhas do dia a dia. Quando eu digo pequenininha, claro, a gente não mede o bem, mas não existe bem maior, nem bem menor, nem mal maior, nem mal menor, nem roubo, né? Quem roubou, roubou, não importa o valor. Oprimiu alguém. Quanto você oprime, vai entrar numa outra situação. Né? Então, se eu uso a minha condição, como nós vimos recentemente, um professor num hotel, né, um médico num hotel, que tinha uma excursão de alunos lá no hotel, e ele ficou furioso com com a bagunça dos adolescentes. Acho que ele esqueceu, né, quando ele fazia excursão quando ele participava de excursão da escola. E foi lá e esbofeteou o menino, deu uma chinelada, fez um escândalo. E isso foi gravado pelas câmeras de segurança do hotel. E o médico ficou lá numa situação complicada. Mas isto é oprimir o outro. E eu queria levar esta reflexão um pouco além. Né? Quando nós pensamos, né, nas situações que estamos vivendo neste momento preciso no planeta. O Emmanuel, quando comenta aqui o texto, ele faz uma série de considerações que, claro, não devem ser levadas ao pé da letra, porque a lei divina é altamente criativa. Então, essa história de fez isso, vai levar a mesma coisa de volta, obrigatoriamente não é assim. Porque senão a gente está falando de olho por olho, dente por dente. Eu posso aprender por outros caminhos. E eu posso, na mesma encarnação,
oprimir as pessoas, dar carteirada de monte, achar que eu sou superior e tudo isso. Mas, de repente, acordar e falar assim, nossa, como que eu faço essas coisas? E começar a mudar meu comportamento. Então, aí, automaticamente, eu começo a criar um novo meio vibracional para mim. Mas é claro que a resposta não vem de imediato. Porque aquilo que eu já fiz está feito. E a minha consciência me lembra o que eu fiz. Então eu acabo me sentindo obrigada a ressarcir as pessoas que receberam essas energias, que podem nem ter percebido, porque também tem isso. Muitas vezes as pessoas humilham as outras e aquele que está sendo oprimido, humilhado, nem nota. Né? É a situação, por exemplo, de... Agora está mais raro esse tipo de condição, mas de você entrar num elevador, tem uma sensorista encarnada, porque agora tem aquelas virtuais, né? Mas tem uma lá de carne e osso, e nós ignoramos a pessoa. E falamos o andar que vamos como um favor, né? 8º, né? E entramos. Esta é uma forma sutil de opressão, porque eu trato o outro como se fosse meu escravo, porque não é meu empregado, porque hoje em dia a lei não permite que o funcionário seja tratado com descaso. Isso é assédio moral. E aí a gente vê que às vezes a lei humana dá um jeito de nós melhorarmos. Porque como a gente não vai de boa vontade, a lei humana começa a tolher alguns comportamentos nossos. E aí a gente começa a fazer as coisas corretas por obrigação. Então os exemplos que o Emmanuel usam aqui, que eu não vou nem citá-los, são exemplos, não são regra geral, nem é assim, né? Mas nós vamos passar situações, né? Eu sempre digo, sempre que alguém me maltrata ou me trata com descaso, ou me fala um monte de desaforo, ou eu entro numa loja, sou maltratada, eu sempre penso, falo assim, eu não esqueci a minha o que eu tenho feito nessa encarnação, sabe, gente? Então, eu acabo lembrando que muitas vezes eu fiz desaforo para alguém, eu respondi torto, eu discuti sem necessidade, eu repreendi publicamente. Tudo isso que eu estou falando, todas essas situações, são formas de opressão. Então, a hora que alguém me retribui a energia que eu joguei para o universo, me trata da mesma forma que eu já tratei outras pessoas, e estou falando dessa encarnação, imagina o meu passado, né? Eu automaticamente já consegui desenvolver isso, tenho procurado, mesmo que na hora eu responda torto para a pessoa, ou fale assim para ela, nossa, você não é fácil para sorrir, né? E claro que aí eu já dei uma carteirada de novo, né? Porque eu já estou repreendendo a pessoa publicamente. Agora, pelo menos, eu faço com voz baixa, né? E falo rindo, não falo mais brava. Percebe? Eu estou falando isso para a gente notar como que a nossa consciência vai trabalhando. Então, se me maltrato, eu falo assim, vou fazer o quê? Eu estou recebendo de volta agora mesmo o que eu fiz. Então, mesmo que eu mude, né, e procure estar atenta para não oprimir o outro, tem um gap, né? Tem aí um intervalo, tem uma inércia que vai demorar um pouco para eu começar a perceber
que ninguém mais, ou que as pessoas não estão mais me maltratando. E às vezes esse pouco são algumas encarnações, não é obrigatoriamente agora. Então, por isso, quanto antes eu começar a estar atenta a esses comportamentos de oprimir o outro, melhor para mim. Porque aí eu começo a resolver agora. Eu não espero a próxima. Porque esse nosso costume de esperar a próxima e falar assim, bom, agora eu já fiz mesmo, então, já que eu fiz mesmo, eu continuo fazendo e na próxima eu resolvo. Nós não sabemos em que condição nós vamos estar na próxima, porque nós já temos um passado a ser equacionado. Eu não gosto de dizer a ser espiado, a ser corrigido, não. Não é nada disso, é só equacionar as pendências, aprendendo com elas. A hora que nós começamos, então, a entrar no elevador e não falar com a assessorista, e eu respondo até, como eu falo muito, eu respondo até para aquela de máquina mesmo. Quando ela fala assim, atenção, vou fechar a porta, não é bem assim que ela fala, eu não lembro a frase precisa agora, eu falo para ela, obrigada, já estou sabendo, ainda sou mal criada com ela, bem tipo assim, se não quiser me avisar, eu já sei, né? Tudo isso, gente, é muito sério no nosso dia a dia, porque são as coisinhas, os fatos cotidianos que nós consideramos desimportantes que vão fazer a somatória das nossas conquistas. Não é a mudança radical, porque inclusive mudança radical não existe. Eu digo que uma vez uma pessoa, eu estava comentando sobre transformação moral e comparei com uma dieta alimentar, né? Que a hora que você se propõe a corrigir alguns comportamentos automatizados, é como fazer dieta. E a pessoa veio falar para mim que ela tinha achado ótimo e que ela ia lembrar de mim toda vez que ela lembrasse que não podia comer alguma coisa. Aí eu dei risada e falei para ela, falei assim, olha, aí não, o problema não é de comer, né? Eu só fiz uma analogia. Por quê? Porque a hora que eu decido investir em não dar, em não oprimir mais o outro, não humilhar, não dar carteirada, vão aparecer N situações para eu fazer o que eu sempre fiz. Não é que antes essas situações não existiam, é que eu não estava atenta. Por isso que eu comparo com a dieta. Quando você... E eu não estou falando dieta de emagrecimento, estou falando dieta, né? Você não pode mais comer, sei lá, banana. Você vai ter vontade de comer banana. Você vai sonhar com a banana. Você vai sentir o gosto da banana. E daí você fala assim, poxa, então, é poxa mesmo, porque nós ficamos atentos. Então, a hora que nós investimos em mudar esse comportamento, automaticamente as situações vão estar mais desenhadas para nós. E aí, o alerta já vem antes. E fica na nossa escolha fazer ou não. Se resistir, é lucro. E que lucro! Se não resistir, é mais um para ser equacionado de alguma forma. E essa alguma forma pode ser o trabalho voluntário, pode ser a atenção no bem, pode ser a ajuda aos vizinhos. Tem N formas de resolver. N. Mas pode ser também optando por a hora que fizerem a mesma coisa conosco, nós lembrarmos que já fizemos isso e falarmos que assim seja, né? Tenho que aprender com isso.
Porque na próxima encarnação, ou numa outra encarnação onde a gente venha resolver isso, corre o risco de, se nós ainda não estivermos disciplinados à atenção para o que estamos fazendo, nós nos sintamos injustiçados. E aí, claro, os exemplos que o Emmanuel dá no texto têm uma lógica. Porque eu não faço o trabalho que eu faço hoje, nem profissional, nem o trabalho voluntário que eu faço, que tem a ver com essa nossa conversa aqui, por acidente. Não existe acidente na lei divina. Existe uma série de coisas, menos acidente. E como não existe acidente, eu devo me perguntar o que eu tenho que aprender com isso. Por que comigo? Hoje eu recebi de uma mãe que tem uma filha com Down, uma carta que ela escreveu para essa filha quando, um belo dia, a filha já era grande, né? E ela começou falando isso, que quando a menina nasceu, ela perguntou, por que comigo? E com o tempo, ela foi descobrindo que era com ela para fortalecer a capacidade dela de amar, para ensiná-la a amar, para aprender a amar com uma filha que depende dela para uma série de coisas. Isto é tirar o aprendizado da situação. Claro que não é fácil. Nenhum aprendizado é fácil. Basta a gente lembrar. Bom, eu não sei a sua idade que está aqui conversando comigo, mas eu sei a minha. E no meu tempo a gente tinha que decorar a tabuada. E tinha chamado oral de tabuada. E tem algumas tabuadas que são muito difíceis da gente decorar, porque aparentemente tem que fazer muita conta mental para chegar no número. A do 5 é facílima. A do 2, a do 3. Agora, quando você chega no 7, né? O 7 e o 8 para mim são as piores tabuadas até hoje. Porque a do 9 para mim é fácil. Eu multiplico por 10 e tiro as vezes. Então, 6 vezes 9, eu penso em 90 menos, né? Eu vou fazendo minhas contas. E consigo, às vezes, pela conta, né, de somar, subtrair, papapá, chegar na multiplicação. É um caminho torto, né? Mas a gente tinha, hoje em dia a gente tem a calculadora, mas naquela época nós tínhamos que decorar, tinha o caderninho assim de tabuada. E foi muito difícil aprender. Aprender a escrever foi dificílimo. Sendo que essas coisas, na verdade, nós só tivemos que relembrar. Falar, né? A gente acompanha uma criança aprender a falar, é um processo difícil para a criança, que exige de nós também amorosidade na correção, para que a criança se desenvolva melhor. Então, se esses aprendizados, que não foram aprendizados, foram rememorações, eles já foram complexos, a hora que nós temos de criar um comportamento que não nos é usual, a complexidade é muito maior. E vai demorar muito mais tempo. E vai exigir uma atenção permanente. E essa atenção permanente é a nossa salvação. Não essa salvação, né? Salvação no sentido de que eu estando atenta, eu vou escolher se eu vou continuar fazendo a mesma coisa ou se eu vou mudar. Claro que vai ter situações em que nós não vamos vencer
o automatismo, ou porque feriu demais o nosso orgulho, porque quando nós falamos dessa superioridade fictícia, porque ninguém é superior a ninguém, então ela espiritualmente, frente à lei divina, ela é fictícia, nós estamos falando do orgulho. E também da ignorância. Por quê? Porque eu só vou fazer exercício de poder e mostrar que eu sou melhor que o outro quando eu não tiver mais argumento. Enquanto eu tenho argumento, eu não humilho o outro. Eu só humilho o outro quando meus argumentos acabaram. Isso também é a história da briga. Quem briga, briga porque não tem argumento. Quem tem argumento, dialoga. Até debate, discute, mas não briga. Não parte, né, como se diz no popular, para a ignorância. É muito legal quando nós pensamos isso. Por quê? Porque a hora que eu parto para a ignorância, se o outro não revidar, eu tenho que agradecer ao outro, porque se ele revidar, a situação vai ficar feia. A hora que ele não revida, tem gente que se enfesa ainda mais, porque acha que é deboche do outro, né? Mas a hora que ele não revida, ele está dando uma boia de salvação para nós incrível, porque ele está nos ajudando a não complicarmos a situação. Então, se eu estou atenta para aquilo que pode me levar a um comportamento desastroso que eu venha a ter de corrigir mais à frente, seja agora, seja lá na frente, não importa. Eu vou ter que equacionar um dia. A hora que eu pensar dessa forma e estiver atenta, o dia que eu não conseguir me segurar, né? Não, sabe aquela historinha da gota d'água? Hoje foi a gota d'água. Quer dizer, a gota d'água às vezes não tem nada a ver com a pessoa em quem nós estamos derrubando a caixa d'água de 10 mil litros, né? Porque acumulou ao longo de tanto tempo que a gente nem sabe mais como aquelas gotas foram para lá. Mas de repente é uma coisa assim, né? Um tsunami que nós jogamos em cima do outro. Se eu reconhecer que eu não estou fazendo aquilo para a pessoa e ter a humildade, que não é bem humildade, mas é a percepção e a consciência de, na sequência da besteira que eu fiz, eu lembrar de falar para ela, me desculpa, você não tem nada com isso, eu não estou num bom dia, eu hoje levantei torta. Eu não dormi, eu tô... Você pode até contar para a pessoa do seu problema, de repente ela até te ajuda. Porque se ela perceber que nós fraquejamos a nossa intenção de vencermos essas dificuldades, ela vai nos ajudar, nos perdoando, nos desculpando, relevando o que fizemos, não importa. Mas nós também temos de tomar consciência e não ficarmos com complexo de culpa. Porque o complexo de culpa vai ficar me fazendo reviver a mesma situação, mantendo aquela energia negativa naquele momento estagnada. Eu não consigo transmutar isso em positivo, porque eu não consigo fazer o aprendizado, eu só fico assim, eu não devia ter feito isso, eu não... Então, e aí você vai fazer o quê? Já que você não devia ter feito e fez, como você vai corrigir? Aumentando o nível de atenção. E, de repente, sendo mais gentil do que o usual. E se você não é gentil, e se todo mundo diz que você não é gentil nunca, começa a ficar esperta, então, eu falo isso pra mim, eu falo, Kátia, fica esperta, pra dar conta do recado depois. Porque
A lei divina é reativa. Ela não me provoca, ela não faz nada. Ela espera eu agir. E em qualquer lei, seja divina, seja humana, a pena faz parte da lei. Ela já está prevista na lei. Então, eu não descumpro lei nenhuma. Eu apenas resisto ao seu cumprimento. Porque se eu estiver falando no celular, dirigindo um automóvel, um caminhão, o que quer que seja, eu estou descumprindo a lei. Não, eu estou tentando descumprir, porque se o guarda me vê, se o cara da CET me vê falando no celular e me multar, isso está previsto na lei. Então, a hora que eu acho que eu descumpri, a lei me faz voltar para o caminho e trabalhar a consciência. E é isso que a lei divina faz. Então, por isso que os espíritos dizem para Kardec, aquele que oprime o outro vai passar por situações para compensar e sentir o que é a opressão. Mas, como eu disse, há várias formas de se resolver isso. Mas eu vou ler apenas o recado final de Emmanuel para nós, com relação a esse tema. Ajudai-vos assim, buscando no auxílio constante aos outros o pagamento facilitado das dívidas do pretérito. Porquanto amanhã sereis na espiritualidade as consciências que hoje somos, abertas à fiscalização da verdade, com a obrigação de conhecer em nós mesmos a ulceração da treva e a carência da luz. Então, se eu quero desencarnar e chegar no plano espiritual numa condição mais tranquila, em que a minha consciência me acuse menos, eu tenho que começar a resolver agora. Nós precisamos deixar de procrastinar, é uma coisa que está na moda, né? Trabalhar contra a procrastinação, com relação à nossa evolução espiritual e moral. O mundo, neste momento, está altamente propício para nós ficarmos atentos a nós, para não nos deixarmos envolver em todas essas energias de disputa, de cisões, de rupturas, de guerras, por aí afora. Para ficarmos atentos para o bem que podemos fazer para nós e para o outro. Porque a hora que eu me preservo de entrar numa discussão, ou de humilhar, ou de oprimir alguém, eu estou melhorando a energia ao meu redor, porque eu estou melhorando a minha faixa vibratória. Então, que essa lembrança fique para nós, toda vez que nós ouvimos um desaforo de alguém, para lembrarmos que se estamos ouvindo, não é gratuito, porque a lei divina é reativa. Os proativos somos nós, ok? Fiquem bem, se fortaleçam sempre na prece, no contato com o plano espiritual superior, e vamos sempre buscar aceitar as inspirações que nos vêm, porque toda vez que nós vamos incorrer em automatismos, a nossa consciência nos alerta. E nós temos a escolha de mudar ou continuar fazendo o que sempre fazemos. Ou fizemos. Porque a partir de agora, vamos nos dedicar à atenção para não fazermos mais. Muita paz a todos, muita luz, e que a paz que Jesus nos deixou seja sempre por nós absorvida e principalmente mantida no nosso dia a dia. Lembrando que os benfeitores amigos estão sempre à nossa disposição. Nós que muitas vezes não estamos à disposição desses irmãos. Que assim seja. Até mais e muito obrigada.